Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar, ninguém explica Deus. Talvez você já tenha ouvido essa música do Preto no Branco, tem até uma versão com a cantora Gabriela Rocha, ficou muito famosa. Mas se você ficou encantado com a voz deles, com a beleza do show deles, talvez você possa ter deixado passar desapercebido a letra da música. Mas não tem problema não. Se você quiser entender direitinho o que essa música está realmente querendo dizer e o que está por trás da teologia da letra, eu estou aqui para te ajudar. Aliás, esse é o propósito desse canal. Toda semana tem um vídeo novo em obediência ao mandato do Senhor de pregar a palavra até os confins da terra. Mas para ser avisado quando for postado um vídeo novo, você precisa checar se o seu sininho das notificações está ativado, tá bom? Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. A música até diz, teologia para explicar. Pois bem, vamos explicar. Essa música faz um jogo de palavras com a possibilidade de Deus ser comparado com alguma coisa. E na impossibilidade, a conclusão é que Deus não tem explicação. Não teria explicação então nem para quem crê e nem para o ateu. E a existência de Deus, ela é realmente um assunto polêmico. Alguns afirmam que ele existe, outros simplesmente não creem nisso. Mas o detalhe interessante é que tem algo por trás disso tudo e eu queria que você entendesse isso bem direitinho. É porque muitos cristãos, diante dessa possibilidade de se defrontar com pessoas que não creem em Deus, elas dizem, tudo bem, isso é só uma questão de opinião. O problema é justamente esse. Não é uma questão de opinião. Deixa eu tentar te explicar isso bem direitinho. Em primeiro lugar, quando eu falo que isso é um problema, eu não estou me referindo à letra dessa música, tá? Mas o fato da gente encarar isso com apenas um choque de opinião. Nos dias de hoje, 2021, um período já bem carimbado pela cultura pós-moderna, a nossa mente ela já foi formatada para que a gente pense que a verdade é relativa, que cada um tem a sua e tudo bem assim, se ao menos a gente puder se respeitar e conseguir conviver entre si. Mas você já reparou que como os antigos cristãos isso não funcionava assim? Diga a John Hus, a Martinho Lutero, a Jonathan Edwards que a verdade é relativa. Diga a Spurgeon que tudo depende de opinião. Eu aposto que eles não iam poder nem suportar essa ideia em silêncio. Mas o que mudou de lá para cá? O X da questão é que hoje em dia nós vendemos a capacidade de estudar a realidade das coisas para os não cristãos. E a gente deixou também que eles digam que a historinha do universo criado por um Deus soberano é só uma questão de opinião. Então, nesse sentido, a verdade de Deus ela sofre uma tentativa de rebaixamento cultural. Aí ela é tida como se fosse apenas uma questão de gosto pessoal, percebeu? E aí você vai ouvir, isso pode ser até verdade para você, mas para mim não. Como se fosse possível cada um ter uma verdade. No livro Verdade Absoluta, da escritora americana Nancy Pearcey, colocar a crença em Deus como uma questão de opinião é a arma mais poderosa que tira a legitimidade da perspectiva bíblica no cenário de debate público de hoje. Então olha só como é que funciona. Os secularistas eles são politicamente muito astutos para atacar a religião de modo frontal ou ridicularizar ela como falsa. Então o que eles fazem? Eles dizem que a religião é só uma questão de valor pessoal seu. Com isso, eles automaticamente estão excluindo ela da esfera do verdadeiro. Então eles podem até assegurar para a gente que respeitam a religião. Mas quando eles fazem isso, eles estão ao mesmo tempo querendo dizer que por se tratar de gosto pessoal, ela não tem relevância na esfera pública ou nos debates científicos. Então o que todo cristão precisa obrigatoriamente saber é que o cristianismo tem a verdade sobre o todo da realidade. É uma perspectiva para interpretar todos os assuntos da vida. O livro de Gênesis, ele fala que Deus criou todo o universo com a sua palavra, ponto. É admirável que você possa conviver com quem discorda disso, mas o que precisa ficar claro é que a nossa maior demonstração de respeito é, em amor, você poder dizer, ok, querido, que bom que você pensa diferente de mim, nós podemos conviver juntos, isso é ótimo, apesar de você estar errado sobre a realidade das coisas. Então deixa eu dar um exemplo para você. Imagine se você estivesse assistindo uma aula do seu filho lá na escola dele, obviamente ele estuda numa escola cristã, então a professora dele começa a ensinar matemática. Aí ela diz assim, olha,
Muito bem, meus alunos, nós já fizemos a nossa oração e agora eu vou ensinar matemática. E prestem atenção, porque matemática é absoluta, não tem nada a ver com a nossa fé, já que 2 mais 2 são 4. Vocês podem acreditar ou não, mas 2 mais 2 sempre dará 4 e pronto. Na matemática, tudo é o que é. Muito provavelmente você escutaria isso e pensaria, ok, ela tem razão. Mas você deveria, muito respeitosamente, levantar o seu braço e interromper essa aula. Porque, nota só, a professora e talvez todo o sistema pedagógico da escola, eles acreditam que basta acrescentar alguns elementos de fé na aula que está tudo ótimo. A escola então virou cristã. Mas elas esquecem que o cristianismo não é apenas enxergar a necessidade de orar ou elementos da fé, mas de enxergar a necessidade de olhar toda a realidade do mundo através da ótica bíblica. 2 mais 2 não dá 4 porque é o que é. Não, nada é simplesmente porque é. Pelo contrário, Deus fez o mundo com uma harmonia tal que seu soberano propósito, duas coisas criadas, somadas a mais duas coisas criadas, darão numa sublime harmonia 4 coisas criadas. Percebeu? As coisas não têm uma existência ontológica independente de uma criação prévia e nem independente de uma sustentação sempre presente e onipotente de Deus Criador. Aí depois vai vir o professor de física e vai dizer que a mecânica quântica é como a mecânica de automóveis, não tem nada a ver com a sua fé. Como assim? Tem tudo a ver com a sua fé, tem a ver com a realidade das coisas. Agora, uma outra pergunta importante para a gente se fazer é a seguinte. Se ninguém explica Deus, será que realmente Deus não pode ser explicado? Bem, eu acredito que a letra da música ela não quis dizer que não há nada em Deus que não possa ser entendido, mesmo porque é um trecho dela que ela fala teologia para explicar. Mas ela diz respeito apenas à dificuldade de se explicar algo que está muito além da nossa capacidade racional. Mas já que existe algo em Deus que a gente pode entender, vamos entender. E o ponto inicial para você saber isso é o seguinte. A crença de que não pode existir o sobrenatural é simplesmente uma crença absurda. Isso porque quando a gente fala em racionalidade, o que a gente está querendo dizer é que existe um conjunto de coisas e de processos de entendimento os quais o homem ele pode experimentar, pode compreender. Então é óbvio que esse conjunto de coisas é limitado, porque a mente humana é limitada. O homem só pode entender aquilo que ele consegue entender. Parece óbvio, né? Mas às vezes o óbvio tem que ser dito. Porque a simples ideia de só poder existir, né, na realidade aquilo que o homem consegue compreender é colocar o cérebro humano como uma potência universal infinita. E não precisa ser doutor em Harvard para perceber que a razão humana ela é incapaz de compreender todas as coisas. Então é no mínimo uma grande arrogância dizer que só existe aquilo que o homem pode testar num laboratório. Mas e Deus? Então, por exemplo, quando alguém perguntar para você assim, ó, me dê uma prova que Deus existe. Antes de responder, você precisaria se certificar de qual é o significado que a palavra prova possui para aquela pessoa. Então, provavelmente, se você perguntar isso, prontamente ela vai te responder, ué, me dê uma prova de uma evidência científica. Pronto. Aí vai estar manifestada o vício de raciocínio dela. Perceba só. Se ela quer uma evidência científica, ela quer alguma coisa que pode ser testada, experimentada, colocada numa mesa de um laboratório. Para essa pessoa só pode existir no mundo aquilo que o homem consegue testar no seu laboratóriozinho. E que é isso se não fé? Então, como a evidência empírica testável é a única coisa capaz de existir para a fé dessa pessoa, ela vai querer também que o próprio Deus, que é espírito, que é eterno, que é atemporal, que é onipresente, ela vai querer que ele se encaixe ou que ele caiba nesse testezinho do laboratório da universidade dela. Tem uma passagem muito emblemática lá no Antigo Testamento, mais precisamente em Êxodo 3,14, que Moisés tem um encontro com Deus e pede ao Senhor uma resposta para dar no caso dos israelitas perguntarem quem ele era. A resposta não poderia ser mais carregada de significado. Ele fala, né? Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Segundo o estudioso do Antigo Testamento, Bruce Waltke, o nome pessoal de Deus é uma sentença que na sua boca significa eu sou e na boca de Israel significa ele é.
O nome pessoal dele já convida a ter uma intimidade com ele na proximidade protetora e ao mesmo tempo permanecer com reverência diante desse ser eterno, em contraposição com a mortalidade do homem. O Altker explica que ele é tanto eu tô aqui, quanto eu sou eterno. É por isso que não tem representação, mas apenas uma revelação verbal, né? A sua palavra e a mais perfeita imagem do seu ser, Jesus Cristo, que é a melhor explicação de quem Deus é. Para entender um pouco mais sobre isso, é só você assistir esse vídeo que está aqui, onde eu explico a ligação entre a criação do mundo e a sabedoria de Deus. Eu espero que esse estudo tenha sido relevante para você. Se você ainda ficou com alguma dúvida, não deixe de me perguntar, tá bom? Se você assistiu até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva agora para o YouTube poder entregar essa mensagem para mais pessoas e você contribuir com essa tarefa missionária.